Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 56 do Pode Se Acalmar, o seu podcast de saúde mental e comportamento. Você sabe, esse é o seu momento de respira, tá? Então, nada de pressa, preste atenção, escuta. Não sei o que você está fazendo agora, mas preste atenção que vai ser uma conversa com certeza muito valiosa para você, para te ajudar nessa lida exatamente com a sua mente, com o seu corpo, com a sua vida, para a gente viver melhor. Eu sou Júnior Ribeiro e é um prazer enorme ter sempre você aqui conosco. Hoje a gente fala sobre o fato de a gente fingir que está tudo bem e sobre as consequências disso, de você estar nessa situação por muito tempo. A gente tem a gravação desse episódio no fim do ano, no mês de dezembro, onde a gente está gravando agora, e é proposital porque é quando a conta chega, é quando a gente, naturalmente ou não, começa a fazer uma análise sobre tudo que a gente viveu, sobre o nosso ano, sobre os nossos planos, os nossos projetos, o que deu certo ou não, de acordo com a nossa perspectiva. Bora falar dessa conta? Preciso dividir essa conta com minha convidada. É de Camila Sobrinho. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. Obrigada pelo convite, Júnior. É sempre um prazer poder estar aqui, poder dividir, poder falar, levar conhecimento. Não sei se vocês são a favor do homem dividir a conta com a mulher, mas aqui a gente vai dividir hoje, tá? A conta do fim do ano a gente vai... Eu vou botar a parte maior pra ela, porque ela sabe lidar melhor com isso, né? Ela vai ajudar a gente. Você consegue encontrar a Ed Camila nas redes sociais, você já sabe, né? Lá no Instagram, @psicóloga Ed Camila. Atenção para como se escreve isso, senão você vai achar outra de Camila, tá? Então, psicóloga EDKA, segue normal. Ed Camila, simples assim, vai lá, encontra ela nas redes sociais, para também seguir esse papo que a gente vai ter aqui hoje, ou puxar conversa, né, sobre outros papos, outros assuntos. A Ed Camila já atua como psicóloga há 14 anos, atendendo na área clínica o público adulto, de modo presencial e também online, né? Exatamente, Júnior. Estamos, na verdade, apenas de forma online, né? Eu ainda atendo de forma presencial, sim, mas há algum tempo estou tentando entrar nesse foco apenas do online hoje. Uhum. E ainda mais que o José Jorge está chegando, né? De Camila tá com 28 semanas, né? 28, acertei. 28 semanas gestante do segundo bebezinho. Muito obrigado por estar aqui com a gente também, grávida. A gente sabe, gravidez é uma aventura, né? Precisamos fazer um só sobre isso, né? A saúde mental das grávidas, que é uma loucura. Mas bora falar desse fim de ano, né? Tem sempre aquela frase clássica, né? Então é Natal, o que você fez? Né? Isso assim, isso acaba gerando muita ansiedade para muita gente nessa época do ano, porque a gente acaba entrando nessa reflexão. Eu queria começar te perguntando de Camila, por que o fim de ano é essa época que as pessoas parecem que se voltam para si? Na verdade, devia ser o ano inteiro, né? Seria legal você ficar ali mês a mês analisando o que você está fazendo, por que você faz o que você faz, mas por que o fim de ano é essa data oficial de fazer essa reflexão? Final do ano, geralmente, é aquele momento, Júnior, que, tipo, próximo ano vai chegar, e aí o que foi esse ano, né? Então, traz muito essa reflexão, porque o final do ano, a gente já imagina, próximo ano é janeiro, começa tudo novamente, então, a gente foca muito no fim de ciclo, né? É final do ano, final do ciclo, e existe um fenômeno que existe muito, que é a síndrome de fim de ano, que é justamente aquele momento de balanço. Com o Natal chegando, nós temos aí uma música que acompanha, né? E o que você fez, né? Então, é Natal e o que você fez. E essa música, ela traz uma cobrança. As festas, esses momentos de confraternização, né? Que acontecem em família, em ciclo de amizade. Tudo isso vai gerando um balanço. Você vai encontrar com pessoas da sua família, de amizades, e essas pessoas têm aquela velha pergunta: e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que foi o ano? Então, é um período que geralmente as pessoas começam a refletir mais, as pessoas tendem a fazer realmente um balanço. Assim como as lojas também fazem, né? O comércio faz um balanço do que foi o ano. Então, o final do ano, justamente por ser dezembro, traz muito essa ideia. Eita, o ano acabou, e agora?
E assim, às vezes eu acho que essa ansiedade ela surge porque a gente vai se acostumando a viver no automático, né? A não olhar para as metas, né? Eu já tenho o hábito de fazer, por exemplo, metas, já tá com uns 4 anos, que eu anoto de verdade, separo mês a mês, né? Mas é um hábito que eu criei muito recentemente por uma mudança que eu quis na minha própria vida, né? Infelizmente, não é isso que a gente vê de um modo geral. É, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você recomenda que as pessoas façam esse balanço no fim do ano? Por quê? O fim do ano é um fim de um ciclo, obviamente, né? A gente sabe que é só um mês que muda de um, né? Só muda de mês, mas a gente sabe que é um fim de um ciclo inteiro que termina. E as pessoas já estão cansadas, assim, do ano inteiro. Você tá, assim, sabe, nas últimas, às vezes, né? Só querendo entrar num recesso para descansar. Você acha que é realmente esse momento mais apropriado para fazer esse balanço? Ou você, como psicóloga, sugeriria fazer isso num outro momento, por exemplo? O que você recomenda? O ideal é fazer esse balanço no mês de dezembro para a gente conseguir fazer um planejamento para o próximo ano. Então, não é só fazer um balanço, porque muitas vezes traz aquela ideia de um balanço como eu não consegui fazer isso, eu não dei conta. Vira só cobrança, Vira né? cobrança. Julgamento. E aí você acaba não percebendo os passos que você deu durante o ano e você acaba não conseguindo planejar o ano seguinte. Então, o interessante de se fazer, de se ter esse momento para rever como é que foi o ano, é também para que você consiga planejar, fazer um planejamento para o próximo ano. Começar janeiro já com um planejamento, com algumas metas, com objetivos. Então, a ideia, o interessante seria essa parte também de planejamento, não só de cobranças. E olha, se você também sente essa pressão, não é coisa só da sua cabeça, tá? Várias reportagens sobre essa chamada síndrome do final de ano que a de Camila citou, ou também chamado de dezembrite, né? É real, né? E tem muitas consequências na vida de muita gente, né? Então, várias reportagens citam pesquisas indicando que cerca de 80% das pessoas se sentem mais estressadas e ansiosas em dezembro, associando isso a prazos acumulados, balanço do ano, cobranças internas. A gente acabou vendo isso só pelo lado negativo, né? Assim, só sobre sobre o que eu não fiz, e a gente acaba até, às vezes, supervalorizando só o que não fez, não é? Exato. Muitas vezes, se você começa a observar como é essa ideia de, eita, o ano passou, o que eu fiz, o que eu não fiz, a conta chega uma conta muito alta para você. E o que acontece? Para aquelas pessoas que têm uma ansiedade desregulada, Júnior, elas tendem a realmente viver ali momentos de crise de ansiedade. Por quê? Porque ela vai ter uma cobrança, uma autocobrança, as comparações nos encontros, nas confraternizações. Então, é muito visto um lado e é esquecido o outro lado, né? Então, é por isso que é importante você não só ter esse momento de refletir, mas como também fazer a parte do planejamento para o próximo ano. Justamente para você perceber onde é que você precisa melhorar, quais são os pontos que você pode estar ali movimentando, que talvez tenha ficado de lado por conta de um momento específico que você está vivendo ou que você viveu esse ano. E assim, eu sou muito a favor do planejamento. Eu sou uma pessoa, eu sempre digo, eu sou organizado, até porque a gente precisa falar pra gente começar a internalizar isso, né? Mas eu realmente me acho muito organizado desde os últimos anos, né? E eu acho isso importante falar porque a gente precisa se organizar até o lado emocional. Então, assim, não é só o financeiro, os estudos, quero fazer um curso novo, quero não sei o que, poupar, quero etc, fazer essa compra, mudar móvel. Mas e seu lado mental? E esse relacionamento que você não tá mais gostando? E aquela pendência com seu irmão, com a sua mãe? Como é que você vai se planejar durante esse ano para que isso se resolva? Ou você acha que isso vai se resolver sozinho? Não é por aí, né? Então, assim, o fim de ano também, Camila, eu queria que a gente entrasse agora nessa parte mais emocional. A gente, às vezes, passa o ano inteirinho vivendo no automático.
Então, assim, dezembro, calma. Se você viveu até hoje no automático, calma, dá pra mudar pro próximo ano. É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre daqui pra frente, né? Então, assim, se você viveu muito nessa parte do automático, ainda dá tempo de você se planejar pro próximo ano sobre como que você quer se comportar e também sobre aquele sentimento que você evitou o ano inteiro, né? Então, assim, às vezes você passa o ano inteiro dizendo que tá bem, eu tô seguindo, tô feliz porque eu sou otimista, eu sou alegre, eu sou aquilo. E no fim a gente sabe, né? Então, assim, qual que é a consequência de Camila de a gente evitar isso o ano inteiro? Que isso também gera um cansaço, né? Assim, a gente cansa de dizer que tá bem, quando no fim a gente às vezes nem tá. Ou então de evitar aquele sentimento, evitar aquela conversa, evitar aquele relacionamento. Qual que é a consequência desse cansaço no fim do ano, que é quando a gente pra olhar e nada mudou, né? Mais um ano assim. A gente percebe muito grande, Júnior, uma sobrecarga. Quando você passa muito tempo ali tentando e falando para você mesmo que está bem, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando está tudo desorganizado, e a gente olha e diz que está tudo bem, querendo que as coisas fiquem bem, né? Como se fosse acontecer um milagre, do dia para a noite vai acontecer um milagre e tudo vai. Então, tudo isso vai gerando uma sobrecarga, tanto para o seu corpo como para a sua mente. A longo prazo, isso vai pesando cada vez mais e vai trazendo consequências na qualidade do seu sono, na sua qualidade de vida, na questão do estresse, na questão da ansiedade, nas suas relações. Porque você imagina uma relação onde você está sempre dizendo que está tudo bem, mas o relacionamento não está bem. Esse relacionamento, com o tempo, ele vai se desgastando. A questão do respeito, do diálogo, tudo isso vai diminuindo. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar, até mesmo para aquelas situações que geram dor quando nós olhamos, a gente precisa olhar como uma forma de resolver, como uma forma de entender o que está acontecendo. Porque se você não olha, não vai se resolver sozinho. Você precisa olhar justamente para cuidar. Então, consequências vêm inúmeras, tanto para a sua saúde mental como para a sua saúde do corpo. Porque o que a gente percebe muito é que, às vezes, a gente fica nesse movimento, o ser humano fica nesse movimento de que está tudo bem, e aí ele vai buscando válvula de escape. Eu sempre falo isso, sobre as válvulas de escape. Que válvulas são essas? Compras excessivas, uso de bebida de forma excessiva, uso de comida de forma excessiva. Você vai buscar um prazer, você vai buscar uma válvula em algum lugar. E muitas vezes isso vem da sobrecarga, de alguma coisa que você está sentindo e que você não está conseguindo dar conta. É que todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso. Então, muitas vezes a gente desconta nas compras, a gente desconta na comida, na bebida, no trabalho, também de forma excessiva. Então, você busca ali uma forma de descontar, é justamente uma necessidade que precisa ser atendida, que você precisa começar a olhar e precisa querer resolver. Uhum. E assim, aqui a gente também promove a autorresponsabilidade, tá? Nada de chegar no fim de ano e dizer, ó, não, a minha casa tá caótica porque o meu marido, a minha esposa... Qual que é a sua parte nisso tudo? Também não vai pegar tudo pra você, a gente não tá dizendo isso, né? Mas que precisa de uma análise, que você consiga olhar para aquilo com carinho e também olhar para os seus excessos, né? Então, será que esse excesso de compra tá me escondendo o quê? Tá sendo falta de quê, né? Enfim, as nossas questões internas, elas dialogam muito, ou brigam, né, sei lá, com a nossa família, né? Com as pessoas com quem a gente convive diariamente, nossos entes familiares ali, sejam eles quais forem. E assim, eu queria te perguntar, Edi Camila, qual que é o papel da expectativa familiar nesse silenciamento das nossas emoções ao longo do ano? As expectativas da família, da sociedade, a primeira coisa que você precisa entender é sobre as expectativas que você tem. Porque às vezes a gente entra muito naquele movimento de tentar responder o outro e não estamos respondendo nem a si mesmo. Então, muitas vezes essas expectativas sejam de que, pode ser na verdade, né, de que você está bem,
de que está tudo fluindo muito bem. Às vezes, que o seu relacionamento ele é perfeito, de que você vai construindo. Muitas vezes, Júnior, as pessoas elas têm um olhar que é um olhar de aparência sobre o outro. Então, eu espero que o outro esteja vivendo bem, esteja ali, feliz, enfim, são várias as expectativas. Mas a questão é, nós não precisamos corresponder às expectativas do outro. É igual às respostas, as perguntas que muitas vezes aparecem em confraternizações, em festas, nem sempre a gente precisa responder. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. A gente não precisa necessariamente, não é porque o outro me fez uma pergunta que eu preciso dar uma resposta. Um olhar debochado, né? Né? Eu sou super a favor, gente. Olha, eu parto do princípio de que se eu tô quieto no meu canto e você vem fazer uma pergunta, nem toda pergunta deve ser feita. Então, assim, se você se expõe a esse momento e você recebe uma resposta meio torta ou um silêncio ou um olhar debochado, você tá se colocando naquela situação, né? Assim, nem toda pergunta deve ser feita. Mas é aquela coisa, a gente... Eu tô botando de Camille Mouse nessa... A gente sempre precisa concordar comigo. Sim, a gente sempre precisa, Júnior, filtrar o que a gente escuta, sabe? Porque o outro, muitas vezes até a pergunta que o outro coloca como às vezes, eita, mas fulano, você tá mais gordinha, não, fulano... segura, né? A gente vai falar delas daqui a pouco, calma aí. Até esses questionamentos a gente precisa filtrar para entender assim... Tá, mas por que o outro tá me fazendo essa pergunta, tá fazendo esse comentário? Porque às vezes aquilo que, na maioria das vezes, o que o outro fala, faz muito parte dele. Sim. É algo que é importante para ele. Fala mais dele do que de você, né? E aí a gente precisa filtrar. Você não pode sair por aí absorvendo tudo que você escuta como se fosse algo com você e para você. O outro está falando dele, está falando das questões dele, daquilo que é importante para ele. Então, nós precisamos saber filtrar, até mesmo para conviver com as pessoas. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam de terapia e estão aí soltas, né? E acabam contaminando os lugares que passam. Então, para me conseguir ter um bom relacionamento com o outro, eu preciso filtrar muito aquilo que eu escuto. Isso é muito verdade, né? E o oposto também funciona. Às vezes a pessoa que contamina é você. Você tá com muitas questões mal resolvidas, você tá estressado, você tá cansado e você tá infernizando as pessoas, fazendo perguntas desagradáveis. Então, assim, se você percebeu que a pessoa engordou, por exemplo, você é nutricionista, você vai dar um plano para a pessoa de graça, então assim, fique na sua. Que às vezes a gente acha que o problema é só do outro. É só o outro que me ofende, o outro que vai papá, e às vezes você é aquela coisa. Então assim, tem que, né, fazer essa análise. Deixa eu te fazer uma pergunta também, Camila, que assim, sempre por trás dessa resposta que a pessoa tá bem, como é que você tá? Tô bem, e a pessoa vai negligenciando ali aquelas questões emocionais que ela tem internas em relação a isso, e isso acaba, às vezes, sendo uma positividade meio tóxica, né? Então, assim, às vezes você não tá bem porque você mandou mal numa coisa, porque você falhou numa coisa, dentro de conceitos que a pessoa cria, obviamente, que falha, acertos, derrotas é muito individual, eu sei, mas assim, dentro dos seus conceitos, você viu que você falhou, que você errou, que você tá num momento ruim, que você mandou mal numa coisa, e aí você tenta disfarçar como se isso resolvesse, né? Eu vou dizer que eu tô bem, eu vou negligenciar, porque eu sou positivo, eu sou uma pessoa pra cima, eu sou uma pessoa... Isso também tem um preço, né? Sim, a gente precisa perceber e entender que tem dias que você não vai estar 100%. E precisamos respeitar os nossos momentos, os nossos limites. Então, vai ter aquele dia que você vai estar, que você só vai conseguir doar 50% de você, às vezes 20%. Então, é muito sobre entender até que ponto eu estou me sentindo. Reconheça os seus limites, é o primeiro ponto. Hoje eu não estou legal. E tá tudo bem. Demonstrar essa vulnerabilidade, Júnior, não é sinal de fraqueza. As pessoas, elas confundem muito essa questão de estou vulnerável, estou fraca. Não vou demonstrar para o outro que eu não estou bem. Então, elas ligam muito a questão da vulnerabilidade à fraqueza. E, na verdade, são situações, são momentos que todos nós, seres humanos,
a não ser que você não seja um ser humano, né? Mas se você for um ser humano, você vai passar por esse momento. Por um dia que você não tá legal. Por outro dia que você não tá rendendo tanto quanto você gostaria. Então, é muito sobre entender o seu momento e respeitar os seus limites, sabe? Sem ficar ali se cobrando a todo momento, se pressionando para estar bem ou para demonstrar esse bem-estar, porque acaba se tornando muito mais pesado quando a gente fica a todo momento tentando, forçando, como se fosse forçando a barra, para demonstrar que tá tudo bem. Sim, e às vezes não tá. Você não acha que as pessoas às vezes evitam passar essa imagem de vulnerabilidade para que esse momento não seja usado contra elas? Vou exemplificar. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Você se coloca num dia vulnerável porque não está indo bem no seu relacionamento em casa, e a gente não é uma máquina, né? Ou seja, se a gente não está bem em casa, isso vai ter reflexo no trabalho. É óbvio, mas precisa ser dito, né? Então, assim, você não acha que isso pode ser usado contra essa pessoa? E exatamente seja esse o motivo das pessoas disfarçarem mais, não exporem sentimentos, ou expor para alguém que depois isso, né? Use isso de volta contra ela, ou que ela seja lembrada apenas exatamente por esse momento de fraqueza? Como eu falei, aqueles momentos que nós estamos vulneráveis não é um momento de fraqueza. Vamos começar por esse ponto, né? Porque a pessoa se sente fraca ali, sente... ela tem aquela sensação como se ela não estivesse... Como ela não está bem, ela se sente como se ela estivesse fraca. Só que aí, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Né? O fato de você não estar bem, e aí a questão de levar para o trabalho, de falar para alguém, sempre devemos ter cuidado, Júnior, com o que falamos e para quem falamos e o que falamos, sabe? Nem todo lugar, nem toda pessoa a gente pode sair contando coisas e tal, às vezes conteúdos que são muito pessoais. Então a gente precisa ter esse cuidado sobre o que falar e para quem falar. Entendi. Porque mas às vezes o corpo fala, né? O desempenho fala, se você, sabe, tá bem mais retraído. Aquilo significa alguma coisa naquele dia. Talvez seja por isso que as pessoas querem disfarçar mais, assim. Se mostrar sempre muito produtivo pra sempre mostrar que tá sempre muito bem, muito ativo, que é sempre muito... Mas aí, por mais que naquele dia que você não está 100%, por mais que você tente fazer isso, você... Tipo assim, você vai fazer um esforço gigantesco, mas como você mesmo disse, o corpo fala. Então, o seu corpo vai dar sinais. Por mais que você tente, vai ficar aquela... Além de ficar muito forçado, seu corpo vai dar sinais, então você não vai ter aquela produtividade 100% que você quer. Mas, às vezes, não é sobre a questão de falar para alguém, ou dessa pessoa usar isso em outro momento, sabe, Júnior? Muitas vezes está ligado mais a essa questão de demonstrar uma fraqueza para o outro. Se eu falar isso, eu vou estar demonstrando essa minha fraqueza para o outro. Eu não quero. Chorar nem pensar, né? Assim. Isso, eu não quero demonstrar minha fraqueza ali. Então, muitas vezes a gente vai suportando, a gente vai aguentando algumas situações, até mesmo para não assumir que você está passando por aquela situação. Assumir que eu digo para si mesmo. Sabe? Porque a gente precisa, querendo ou não, quando você fala de uma questão sua para alguém, é como se você dissesse para você naquele momento, eu estou passando por isso, não está sendo fácil, e agora, o que é que eu faço com isso? O passo inicial é sempre dialogar com esse sentimento, né? Então, assim, não é deixar ali de canto, debaixo do tapete... às vezes a gente escuta muito assim, ó, eu deixo tudo em casa e vou pro trabalho, eu consigo separar muito. Será, meu amigo? Será que dá pra fazer isso, né? Na prática, a gente acaba vendo um esforço muito maior, isso gera um cansaço de novo, gera um ciclo, você vai voltar pra casa mais cansado, mais estressado, e aquilo não pode ter fim, né? E aquilo acaba não tendo fim, né? Camila, ainda falando sobre o mês de dezembro, né? Esse mês que a gente sempre tem essa tendência de fazer... essa questão desse balanço, né? Como que a gente pode lidar com o luto das nossas versões que a gente não foi durante o ano?
o luto pelaquela versão do leitor que eu não fui, do aluno que eu não fui, do trabalhador que eu não fui, do marido que eu não fui. Como é que a gente lida com esse sentimento no fim do ano? Porque o tempo não volta e acaba virando um luto, né? E aí, nessas situações, a gente não pode se punir por aquilo que não demos, por aquilo que não deu certo. A maior questão é a gente ficar se punindo pelo que não foi feito, pelo que não realizamos. Então, o que aconteceu esse ano? O que é que eu posso fazer com isso? Então, assim, as situações que eu percebi que realmente eu não consegui fazer isso, eu não consegui ser esse leitor, eu não consegui bater as metas no trabalho, eu queria estar ganhando mais, eu não consegui comprar meu carro. E aí você fica focando em tudo que você não conseguiu. E muitas vezes você fica preso mais nessa cobrança. Eu não consegui. A questão é, não foca no que não deu certo. Quais são os passos que você pode começar hoje? Porque muitas vezes, Júnior, ainda há pouco eu até falei sobre isso, eu fiz um vídeo falando sobre essa questão. Muitas vezes a gente espera o momento certo para começar. Sabe aquela coisa? Não, quando der em janeiro eu vou começar a fazer isso. Não, em janeiro eu começo a academia. Eu começo a alimentação, você fica esperando a todo momento o momento certo. Que momento é esse? Não tem como a gente viver no futuro. Assim como não tem como você viver no passado. O melhor momento para você viver é no aqui e agora. A gente não consegue viver passado e presente, nem futuro e presente. Porque a gente só tem que escolher um tempo e focar naquele tempo. Então, não é sobre o que não deu certo. É o que você faz quando nada deu certo. Eu não consegui ser aquele leitor. Tá, mas você consegue começar a ler um livro hoje. O que eu percebo às vezes é aquela coisa assim, mas eu tenho vários livros para ler e eu não estou conseguindo ler. Tá, escolhe um livro. Porque a ideia é, começar por um. Aí você escolhe um livro, mas você não precisa ler esse livro todo hoje. Começa lendo uma página. Amanhã tenta ler 2. Vai aumentando, sabe? E aí o que a gente percebe é que as pessoas elas se cobram muito para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você coloca isso na sua mente, que você precisa fazer tudo, você acaba se cobrando de uma forma tão excessiva que você não faz. Porque a autocobrança, em muitos momentos, ela paralisa o ser humano. Você se cobra de uma forma tão que você não faz pequenos passos você não consegue dar. Pelo fato de estar se cobrando de forma excessiva. Ou às vezes a pessoa vê que não vai dar conta de ter uma performance tão alta e prefere nem ter performance nenhuma. Não é assim, um tudo ou nada. Aí é a questão da autossabotagem, né? Eu tenho tanto medo, às vezes, de fracassar que eu nem começo. Porque eu não começando, eu não vou carregar aquela culpa de dizer assim, poxa, eu sabia que não ia dar certo. Então, em muitos momentos da vida, a gente tem esse momento de realmente fazer essa autossabotagem como uma forma de se proteger. Se proteger do que exatamente? Daquilo que pode acontecer ou não pode acontecer. Aí entra muito, Júnior, a pessoa ansiosa, ela vive muito no futuro. Então, a preocupação dela é tão grande de não dar certo que isso acaba sabotando os planos dela hoje. Eu não faço porque caso não dê certo, eu não vou ficar sentindo aquela culpa, aquele mal-estar, ficar me punindo pelo que não deu certo. A pessoa pensa, pelo menos eu não tentei, né? Vai que não fracassei porque nem tentou. Mas não é essa lógica, né? Então, assim, é importante você viver uma coisa de cada vez. Tem uma frase que eu adoro que é assim, como que você devora um elefante? Mordida por mordida. Então, assim, quando você se perceber, você já devorou um elefante inteiro. Então, assim, você não devora o elefante de uma vez, de uma abocanhada só, né? A coisa ela acontece nesse passo a passo. E às vezes também, Camila, existe essa cobrança no fim do ano de algo que você nem determinou.
Então, assim, o ano virou automático. No fim do ano você, poxa, não li meu livro, não li... Ué, você nem botou essa meta, assim, você nem imaginou, você nem parou pra dizer, tá. Ou então, nossa, não li 50 livros esse ano. Eu tô nesse exemplo do livro, né? Não li 50 livros esse ano. Tá, mas se você às vezes parar pra pôr num papel, você vai ver que nem é possível dentro da sua realidade, talvez. Né? Você tem filho, tem não sei o que, tem emprego, tem viagem, tem Você vê que nem é possível. Então, às vezes, quando você para pra pensar, você vê que, não, peraí, acho que eu tenho que diminuir por uns 2 aqui, né, no ano inteiro, porque vai ser só o que vai dar. E assim você chega mais tranquilo no fim do ano também, né, quando você tem clareza. Eu sou super a favor do escrever. Você gosta de recomendar isso? Bota no papel, escreve essa meta, escreve esse sentimento. Sim, e essa questão que você falou agora é muito importante, ter clareza. Tudo que nós fazemos, nós precisamos dessa clareza. Porque essa questão do livro, Júnior, me lembra muito a questão do empresário, do empreendedor. Às vezes você começa a empreender aí, começa a ter a sua própria empresa. Às vezes era algo que não estava planejado para esse ano, mas que se abriu a oportunidade. E em algumas situações aquilo não vai para frente. Aquilo que você começou, por algum motivo não vai. E aí a pessoa, ela às vezes vem naquela ideia de se punir pelo que não deu certo, sabe? E aí a questão, por que me punir? Por que não entender o que foi que não deu certo e recomeçar? Eu gosto muito da ideia que a gente precisa a todo momento estar recomeçando os passos que às vezes não dá certo. Porque não somos perfeitos, então você vai aprendendo dentro do contexto das coisas que vão acontecendo, e aquilo que você vai aprendendo, você pode ir modificando. A vida é feita disso, não existe uma linha reta. A gente pode ir aprendendo com os nossos erros, com as falhas, do que não aconteceu e recomeçar. Então, se eu tentei fazer isso e não deu certo, onde foi? Onde foi que não deu certo? Quais foram as falhas nesse processo? Vamos entender o que foi que aconteceu? A partir dali eu posso recomeçar de uma outra forma? Só que aí se você ficar nesse movimento, se punindo, se julgando, se criticando pelo que não deu certo, pelo que não aconteceu, você não consegue sair daquele momento. Porque às vezes a nossa punição, o nosso julgamento é tão alto que a gente fica preso na história e não consegue recomeçar. Ó, que doido isso, né? E assim, libertador você escutar isso. Porque você começa a perceber que a solução também está dentro de você. Você queria ser o caos. Mas assim, às vezes o caos vai se criando ali, né, meio que automaticamente, que a gente vai negligenciando, aquilo tem um resultado. Negligencia tem uma consequência, né? Então quando você se percebe estar no meio do caos, você não é culpado às vezes por isso. Porque às vezes não é intencional, vou criar um caos aqui na minha vida, não vai acontecendo, mas a resposta pode estar dentro de você também, né, na sua mudança de atitude, a sua visão sobre você mesmo. Júnior, eu costumo falar que a resposta sempre está dentro de você, porque a sua vida é você fazendo escolhas a todo momento. Então, você precisa se perceber quais são as escolhas que eu venho fazendo hoje e quais são as escolhas que eu preciso mudar. Não dá para ficar batendo sempre no mesmo, repetindo. Muitas vezes a gente fica repetindo algumas histórias por imaturidade. A palavra é essa, sabe? Quando você vai criando uma maturidade, você vai aprendendo a recomeçar, a errar, a levantar, perceber que falhou, ir lá e tentar mudar. Mas, às vezes, por imaturidade, a gente acaba reagindo como uma criança. Como assim como uma criança? Às vezes, é tão imaturo que ela fica ali presa no erro, sem perceber o que foi que aconteceu e partir dali. Então, às vezes é mais fácil eu me punir, eu ficar me julgando, me criticando, que é o que muitas vezes a sociedade e a família também faz, mesmo sem perceber, acabam fazendo. E eu acabo repetindo um comportamento que as pessoas têm comigo, as pessoas próximas, no caso, eu acabo repetindo esse comportamento e não saindo daquela situação, por falta de maturidade. É isso, bora
despertar, dá tempo, tá? Dá tempo. Dia 23 de dezembro, dia 2019, dá tempo ainda, dá tempo. Vamos falar então desse evento canônico, que são as festas de fim de ano de família. Eu adoro isso, né? Porque assim, é o dia oficial da treta. Acontece. Você revê muitos familiares, você, né? Tem muita coisa boa, comida, coisa que eu adoro, mas tem treta, né? Assim, é por isso que a gente tá aqui, porque gera pauta pra gente conversar. Tem muita gente que tem tanta expectativa e ansiedade exatamente por esse dia, que a pessoa meio que se prepara, Camila, como se a pessoa estivesse reunindo num currículo aquilo que deu certo, para poder jogar na mesa da ceia, sabe? Como se estivesse se preparando para uma performance, né? De dizer, ou até para sair na frente, ter vantagens frente a outros parentes, mostrar na mesa, né? Então, se você compra um carro novo, já bota a chave em cima da mesa para poder puxar assunto em relação àquilo. Um certo tipo de performance, né? Então, assim, existe muita gente que sofre muito, mas tem muita gente que tá ansioso para se exibir, para... Comente, por favor. Exatamente o quê? Comente, assim, esse preparo, essa preocupação com esse tipo de performance também não diz que a pessoa tá bem ali, né? Ela tá se preocupando com essa prestação de conta para os outros, não necessariamente para si mesma, né? Algo que não é tão necessário, né? É muito aquele movimento de deixar transparecer, mostrar realmente. No fundo, é como se ela tivesse se cobrado para gerar um resultado, para mostrar esse resultado, né? Lembra muito aquela pessoa que sempre foi cobrada. Então, se ela sempre foi cobrada, ela quer sim mostrar para as pessoas um resultado, mostrar um ganho, como uma forma de se valorizar, a autovalorização, né? Olha, eu fiz isso, olha o que eu conquistei, olha como foi difícil, olha, sabe? E aí, isso fala muito de uma necessidade que é muito dela mesma. A gente não precisa necessariamente mostrar para alguém ou para a família coisas que você conquistou ao longo do ano ou como você conquistou. A não ser que você tenha essa necessidade de ser validado. Que é muito isso, né? A questão de mostrar para alguém dizer assim, nossa, fulano, você fez tudo isso. Eita, você conquistou isso, você conseguiu isso. Você trabalhou muito, né? Ser validado por aquilo que ele faz. Tem muitas pessoas que têm essa necessidade, Júnior. Elas estão a todo momento... Não é saudável também, né? Porque você acaba vivendo em função da validação do outro. E, na maioria das vezes, são pessoas que elas não conseguem se validar os passos que ela dá. Então, ela fica esperando essa validação externa. E viver esperando uma validação externa é um peso muito grande. Porque a gente acaba deixando de validar aquilo que fazemos, esperando uma fala que traga isso para si mesmo. Então, assim, não tem necessidade. Essas falas, esses contextos, falam muito da necessidade de cada pessoa. Antes da gente avançar, agora eu queria te perguntar sobre como que a gente se autovalida. Porque, assim, às vezes a gente conquista algo tão legal, mas tão bom, a gente fez uma superação tão grande, né? Que a gente precisa, sei lá, expandir isso, né? A gente quer muito, só que a gente acaba, às vezes, ficando refém dessa validação de outras pessoas. O que você recomenda sobre como que a pessoa pode se validar? Só se autoelogiando? Como que a pessoa pode satisfazer essa alegria, sei lá, essa excitação? Você pode se validar comemorando com você. Você pode ter aquela coisa de se sentir bem com o que está acontecendo. Porque as pessoas que têm uma baixa autoestima, Júnior, o que acontece? Na maioria das vezes, elas não conseguem escutar um elogio. Ela acaba não acreditando no elogio do outro, né? Tipo assim, o outro fala assim, nossa, fulano, mas como você... Cara, você é muito bom nisso, você consegue fazer muito fácil. Ah, nada, isso aí pra mim é fácil. Que roupa bonita, só foi R$20. Isso, entende? Então, assim, ele acaba diminuindo. Ele não consegue nem aceitar esse elogio. Então, você pode começar com pequenos passos. Que passos?
começa a validar aquilo que você faz, suas qualidades, aquilo que você é bom. Exemplo, na prática é o quê? É escrevendo, é postando no Instagram? Você pode começar... Se levando pra jantar sozinho? Pode chamar alguém? Tudo isso. Vamos por passos, né? Você fez um projeto, fez alguma coisa, foi aceita, deu certo. Uhul, consegui! Sabe, comemora, primeiro passo, comemora com você. Porque na maioria das vezes você não consegue comemorar nem com você. Você guarda, são pequenas conquistas e às vezes você olha como se fosse tão pequeno. Sim. Que aí você não tem nem aquela vibração boa quando a gente conquista algo. Então começa vibrando realmente por essas conquistas. Aí você pode sim se mimar, você pode sair na sua companhia, você pode chamar alguém, você pode chamar pessoas para comemorar aquele momento junto com você. Mas é aquela coisa, primeiro é você comemorando com você mesmo, sabe? É você validando o seu passo. Isso não é egoísmo, né? Isso não de forma nenhuma. Individualismo. Antes mesmo de você esperar uma validação do outro, você precisa validar esse passo que você deu e que deu certo. Sabe? Isso faz muito bem para a nossa autoestima. Porque, como eu falei, pessoas que têm baixa autoestima, elas não conseguem ter esse momento, Júnior. Elas vão olhar e vão dizer, mas isso aqui eu já consigo fazer. Sim. Tá, você já consegue fazer, mas você tem costume de validar aquilo que você faz que sai muito bem? Não. E você até se protege, por exemplo, de alguém que vai querer diminuir sua conquista, né? Você vai dizer, não, isso não foi nada demais. Só que dentro de você já sabe que foi sim, porque você já se autovalidou, né? Isso, então esses momentos são momentos onde você, é como se você fosse colocando ali um pouquinho de autoestima dentro de você, sabe? Botando dosagens, tipo assim, bebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para melhorar essa autoestima. São esses pequenos, vai validando todos os passos que você vai dando, mesmo que você olhe e diga assim, mas foi só isso. Tá, mas aconteceu, mas deu certo. E olha só como eu consigo. Até mesmo para trazer essa ideia para você. Olha como eu consigo, porque a pessoa com baixa autoestima, ela tende a olhar e não ver muita capacidade, muita habilidade naquilo que ela faz, que na maioria das vezes ela tem muito. Bora passar para as perguntas desagradáveis de fim de ano. A gente separou 3 aqui para a gente comentar com vocês, né, sobre como se esquivar. Mas como se esquivar de uma maneira elegante, de uma maneira de maneira inteligente, sobretudo, né? Bota a primeira aí, de A6, por gentileza, não sei se vai sair aqui ou lá. Perguntas desconfortáveis de Tem até uma artezinha que a nossa equipe de arte preparou. Nossa equipe de arte sou eu mesmo, tá? A primeira. Você ainda está naquele emprego ruim? Jamais, ninguém nunca perguntou isso numa ceia de Natal, né? Ou pode ser perguntas variantes, né? Às vezes nossa, você ainda não arranjou um emprego, ou sei lá. Uma opção de resposta tá ali, Estou caminhando no meu tempo e do meu jeito. Está funcionando bem pra mim agora. Eu me lembrei daquela pergunta que às vezes aparece muito, que é assim, Júnior. E aí, já passou no concurso? Ai, meu Deus. Já foi aprovado? Já foi chamado? Né? Quando a gente fala de emprego, traz muito. Variantes de emprego. E aí, eu particularmente, o que é que eu poderia sugerir? Na verdade, você não precisa responder nada para ninguém. Você não precisa se sentir responsável por uma resposta. Às vezes, o seu silêncio é a melhor resposta, dependendo muito da pessoa. E, é claro, se você se sentir confortável. Você ainda está naquele emprego, você já foi chamado num concurso, tal coisa deu certo na sua vida. Então, fulano, eu estou indo no meu ritmo. Cada pessoa tem um ritmo, eu estou aceitando o meu ritmo e estou caminhando nesse ritmo. Ponto. Encerra a conversa. Você não precisa ficar respondendo, rendendo, sabe? Porque às vezes as pessoas nos fazem perguntas e a gente se sente assim naquela obrigação de ter que dar uma resposta. E não é qualquer resposta, tem que ser uma resposta que possa convencer o outro. Não, pra quê? A não ser que o outro pague seu salário, né? Então. Que provavelmente não vai ser o caso. Bora para a segunda pergunta desconfortável de todo o Natal.
Adoro essa artezinha, parece uma coisa muito legal, né, que vem aí. Mas você não acha que engordou um pouquinho? E todas as perguntas variantes em relação a peso, né? Uma possibilidade de resposta: meu corpo não é um assunto que eu pretenda discutir hoje. Ou você poderia também colocar, por que que você acha que eu engordei? Por que que é importante para você essa questão do engordar? Eu gosto muito da ideia, Você já se olhou no espelho? Não, brincadeira. Não. Eu gosto muito da ideia, Às vezes a pessoa também engordou. Tô brincando, gente. Escuta só ela, por favor. Vai de que Eu gosto muito da ideia da gente responder uma pergunta com outra pergunta. Para você entender qual é o sentido daquela pergunta para aquela pessoa. Sabe? Então, ao invés de você responder aquela pergunta, você faz uma pergunta que tem a ver com o que ela está falando. Nossa, você não acha que engordou um pouquinho? Por que que você tá perguntando isso? Não, porque eu tô te achando. Mas por que que o engordar é importante para você? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa der essa resposta com outra pergunta, por exemplo, o que geralmente acontece é a pessoa te tratar como doido, não como doido, como se você fosse assim histérico, quisesse confusão. Não, eu só tô fazendo uma pergunta. Nossa, pra que essa ignorância? Nossa. Mas E aí, Camila, como que evolui? Mas aí, vamos lá. Depende da segurança que você passa na sua resposta. Porque às vezes, Júnior, o que que acontece? Às vezes você escuta uma pergunta e você deixa claro para o outro que você não gostou da pergunta. Tipo Mas assim, o modo de defesa geralmente é esse, é tentar diminuir a pessoa. Geralmente a pessoa vai falar mais alto, vai chamar atenção, exatamente porque isso contribui para te diminuir, exatamente para te ter como uma histérica, como uma pessoa que entendeu errado, era só uma brincadeira e você tá doida. Mas aí, vamos lá, vamos entender alguns Treta, pontos. avisei, vai. Vamos entender alguns pontos. Se a sua família tem esse hábito, tem esse costume, tem esse tipo de comportamento, você já vai sabendo como eles são. Eu costumo falar que quando você vai caminhando, que você vê uma pedra, se você sabe que a pedra está ali, você não vai topar na pedra. O ideal é que você passe para o outro lado, é que você tire-a do meio, mas não que você tope nela. Então, se você vai para um tipo de confraternização que você já sabe que as pessoas são dessa forma, então você já vai preparado do tipo assim. Com certeza vai existir perguntas inconvenientes. Mas eu sou obrigada a responder essas perguntas. Eu consigo responder de uma forma que não seja agressiva, de uma forma que eu passe segurança, tranquilidade para o outro, entende? Que é para o outro perceber o quê? Não conseguir gerar um descontrole, um desconforto emocional nela. Entende? Uhum. A sacada é essa. A sacada é tipo assim, eu já sei como é aquela pessoa, e eu preciso falar com segurança para ela, para poder cortar ela. Entende? E não responder não significa que você fugiu. Também não significa que você perdeu uma briga, uma provocação. Não. Vai muito sobre como você enxerga sua própria reação, né? Isso. E essa questão de, vai muito daquela ideia assim, não, mas eu tenho que dar uma resposta à altura, porque muitas vezes acontece isso, da gente querer dar uma resposta à altura. Tá, mas qual a minha necessidade de dar uma resposta para o outro? Por que isso é importante para mim? Boa. Começa a refletir sobre isso. Por que dar uma resposta para o outro é importante para mim? Porque talvez, quando você começa a refletir, você vai perceber que não é importante para você. Então, o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Mas aí tem que saber lidar com o silêncio, porque às vezes vira um momento constrangedor ali. Vira um momento, né, dependendo da situação. Bora para a próxima pergunta desconfortável de todo Natal. Qual que é a próxima? Nossa, esse ano parece que você não saiu do lugar, né? E várias perguntas, né, que variam a partir dessa. Uma possibilidade de resposta. Meu progresso... Hoje tá um teste de visão, tá? Meu progresso não é algo que eu preciso justificar. Estou bem com o meu quê? Com o meu caminho. Com o meu caminho. Não é algo que eu preciso justificar.
Então, assim... Nossa, esse ano parece que você não saiu do lugar. Parece que você não saiu do lugar, tipo... E também perguntas relacionadas a essa cobrança de... você não passou no concurso, você ainda tá no mesmo emprego, você ainda mora no mesmo lugar. E aí, como se a gente tivesse que ir dando satisfação ano a ano, né? Eu penso que para pessoas tão inconvenientes, com perguntas, para esse tipo de perguntas muito inconvenientes, melhor resposta é o silêncio. Porque são perguntas que são, você percebe que são perguntas que elas buscam ofender o outro. Mas tem que ter coragem pra ficar em silêncio, não é, de Camila? Diminuir. Porque a pergunta vem e às vezes é uma pergunta que todo mundo queria fazer, porque todo mundo queria ser meio inconveniente. E aí quando você silencia, tem que ter coragem pra silenciar, porque você às vezes naturalmente já vai se justificando, dizendo qualquer coisa, e aquilo fica validado que realmente é o fracassado, é a pessoa que não... Tem que ter coragem, né, pro silêncio, Júnior, tem que se preparar pro silêncio. A gente precisa ter coragem pra viver. Não, eu sei, mas eu tô só querendo ressaltar isso, assim, você precisa faz parte. ir construindo essa coragem do silêncio, né? Eu acho que você precisa, eu percebo que você precisa, na verdade, ir aprendendo a não responder todas as pessoas e qualquer pergunta. Porque, tipo, se for uma pergunta desse nível, que é bem conveniente, que são perguntas que realmente busca te diminuir, é como se, tipo assim, como se quisesse te colocar numa caixinha e tampar ali, te deixar ali, meio que sem jeito, sabe? O mais interessante seria o silêncio. Ou você dá o silêncio, ou você acaba cortando o outro de uma forma educada. Nossa, parece que você não saiu do lugar. Então, fulano, eu tenho mandado no meu movimento. E você saiu do lugar? Entende? Você percebe o tom de voz? Não é um tom de voz agressivo, não é algo que entende? Só que eu tô devolvendo pro outro o que ele vem me dando. Sim, tem que... A sua ceia desse ano não será a mesma depois dessa conversa. Eu tenho certeza. Tem até uma possibilidade de resposta que eu já vi uma vez, que é tipo assim... a pessoa chega pra você e se sente nessa liberdade, nesse direito de te fazer uma pergunta inconveniente, você responder assim, não sei quando foi que você achou que tinha essa liberdade de falar comigo assim, de me fazer esse tipo de pergunta. Não sei quando foi que eu te dei essa liberdade. Porque às vezes a pessoa não tem essa liberdade. Sabe? Fala da vida sexual de outra pessoa, da vida amorosa de outra pessoa, sabe? E você quer expor como... É uma boa possibilidade? Você gosta dessa resposta? Eu tô treinando ela. Eu tô com ela na manga, né? Pra esse ano. Quero validar aqui minha estratégia. Júnior, mas esse tipo de resposta... Assim, se você já tem costume com aquelas pessoas, com pessoas que fazem perguntas inconvenientes, né? Querendo ou não, você já sabe o que esperar de algumas pessoas. Então, de certa forma, você, por estar ali, próximo daquelas pessoas, elas se sentem, mesmo que não tenha, mas elas percebem uma liberdade em fazer esse tipo de pergunta, sabe? E aí, quando você fala isso, você demonstra para o outro que aquilo pesou em você. Eu acho que demonstra muito mais. Eu entendo, relações, toda e qualquer relação, a gente precisa filtrar muita coisa. E às vezes o filtrar que eu falo é entender por que você precisa dar uma resposta para o outro. Porque é confortável. Porque eu aprendi a receber uma pergunta e ter uma resposta. Tá, mas aquela pergunta, ela é confortável para você? Ela é confortável para você respondê-la naquele momento? Porque se é uma pergunta que vai te gerar constrangimento, talvez não seja confortável e nem seja necessário você estar respondendo. Então, é muito sobre filtrar ali dentro das relações para não absorver o quê? O mal-estar do outro. Porque pessoas que fazem esse tipo de pergunta é uma pessoa altamente inconveniente. Então, na maioria das vezes, é uma pessoa que está mal resolvida com ela mesma e que fica tentando contaminar o ambiente. Querendo ou não, nós temos essas pessoas em todos os lugares. Tem pessoas que não estão bem com ela, com o corpo dela, com a vida dela. E aí, qual é a melhor saída para algumas pessoas que não estão bem? Elas buscam focar muito no outro.
Eu não estou bem, mas eu não vou olhar para mim e cuidar de mim. Eu vou focar no outro, porque é mais fácil, né? É mais fácil eu olhar para a vida do outro, eu falar do outro, do que eu olhar para a minha e cuidar de mim. Então, essas pessoas, né, acredito que a melhor resposta é o silêncio. E não uma resposta necessariamente você tentando justificar a sua vida para uma pergunta inconveniente. E assim, em ambientes familiares que a pessoa já sabe naquela ceia que vai ser tóxico por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou porque as pessoas são mesmo assim, exatamente quem vai estar lá. Você é a favor da ideia da gente popularizar essa ideia de você não ir? Eu adoro a ideia de não ir. Porque assim, eu tem gosto. momento, tem festa que... nossa, mas quem vai estar lá? Fulano. E... acho que eu vou estar com dor de barriga nesse dia. Você gosta dessa ideia de você não? Porque você se poupa, assim, de muita coisa, né? Júnior, eu gosto muito da ideia, sim. Se aquele lugar não é um lugar confortável pra mim, eu não vou. Eu não me desgasto pra ir, sabe? E tá tudo bem, porque a né? gente tem que... Maturidade é você escolher quais são os melhores lugares pra você. Ah, não é confortável pra mim, não vai me trazer um conforto, um bem-estar. O que eu vou fazer lá? A gente precisa aprender a escolher o melhor pra gente. Ponto. Às vezes a sua mãe tá dizendo, vai, a tia Netinha vai estar lá, a tia Joana, a tia não sei quem. Gente, nenhum caso específico, tá? Não conheço ninguém com esses nomes. E sei lá, e às vezes sua avó tá aquela pressão, mas fulano tá chegando de São Paulo, etc. Então, assim, você não é obrigado se aquilo vai te trazer um desgaste, né? Sim. Eu acho que essa decisão ela é própria, ela é sua, né? Até mesmo porque é você que vai ter que lidar com essas situações. Então, a gente precisa aprender a pensar em si mesmo. E nada de suavizar, por exemplo, aquela pessoa que é super inconveniente, dizendo, é só o jeitão dele, nossa, ele sempre foi assim, não leve em conta o que fala, me poupe, né, assim... gente, assim, você não pode passar pano, você tá... É uma pessoa que contamina, uma pessoa desagradável e não existe jeitão, né? E quem tiver com o seu jeitão, que se isole, não vá. Você não vá, pra você não pesar o clima na festa. Sim, a gente tem que ter bom senso. Ter bom senso até mesmo para você se relacionar com pessoas, se relacionar em lugares, sabe? Tem certas coisas que não precisam ser ditas. Nem perguntadas, nem comentadas. Sim. Então, assim, é necessário para mim conviver em sociedade, para mim ter um bom relacionamento com o outro, eu preciso me conhecer e eu preciso deixar o outro ser do jeito que ele é. A melhor coisa é a gente conseguir aceitar o outro da forma que ele é. Ninguém muda ninguém. Então, assim, o outro é assim... Deixa o outro ser exatamente como ele é. Aceite ele da forma que ele é, da forma que ele se apresenta. Porque, no fundo, Júnior, o que todo ser humano quer é ser aceito da forma que ele é. E aí, quando você leva uma pergunta desnecessária, quando você faz um comentário desagradável, é como se você estivesse falando de uma forma inconsciente. Eu não consigo aceitar esse seu jeito. Eu não gosto. Por que você não cuida mais de você? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Então, você está dizendo para o outro que você não aceita. Aquela coisa, né? Seria muito mais interessante se cada um cuidasse da sua vida, né? Você já tem tantas... Tenho certeza, a gente já tem tantas questões pra gente lidar diariamente. Não seja mais uma questão na vida de alguém, né? Se você quiser continuar esse papo sobre como se preparar para a ceia de Natal, para treta de Natal... Ou se deu treta, chama a Ed Camila lá no Instagram, psicóloga Ed Camila, EDKA, psicóloga Ed Camila. Ela vai querer saber todas as tretas e vocês vão conseguir organizar se ficou alguma bagunça aí dentro, tá? Minha amiga, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu agradeço, Júnior. Obrigada a todos que participaram, que nos ouviram. E é isso, a gente precisa cuidar bem de si mesmo. Então, se você perceber que tem questões, que tem algo que está mexendo, que você não está conseguindo lidar, ou que você é aquela pessoa que está sempre dizendo que está tudo bem, mas está sufocado, está sobrecarregado, é o momento de você cuidar melhor de você. E se você precisar, eu posso te ajudar.
A gente esteve ao vivo pelo canal da Rádio Verano no YouTube, onde você pode rever, ver e ouvir a entrevista na íntegra sempre que você quiser. Nosso episódio também vai na íntegra para o Spotify, basta buscar por Pode Se Acalmar lá no Spotify. Lembra que é só o POD, tá? Você também pode nos encontrar no Instagram, que é também Pode Se Acalmar, interagir, ver os cortes das entrevistas, mandar sua sugestão de tema também. E também, claro, sempre nos acompanhar aqui todo sábado às 9 horas da manhã, ao vivo pela frequência da Rádio 87.9, da rádio aqui de Teresina. Muito obrigado pela sua audiência, agradecer ao Jacis, nosso querido amigo técnico que coloca a gente no ar e que faz a coisa aqui acontecer. Eu sou Júnior Ribeiro e te espero no nosso próximo episódio. Até lá!